Olá, começa agora o Alba Entrevista e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Josias Souza. Ele é diretor-presidente da Organização do Auxílio Fraterno, mais conhecida como OAF. Bem-vindo, Josias. Obrigado, Luana. Agradeço pela oportunidade e pelo convite. Eu queria falar um pouco dessa instituição, que é a Organização de Auxílio Fraterno, a OAF. É uma organização não governamental fundada em outubro de 1958, constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural e beneficente de assistência social, com o objetivo de acolher, educar, amparar e proteger crianças e adolescentes em situação de risco, exclusão e vulnerabilidade social. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque essa mulher, a professora, a doutora Dalva, que era advogada, que era também professora, que abdicou da própria vida em nome de fundar uma instituição para abrigar não só crianças, mas naquela época, a gente está falando aí do final da década de 50, mulheres, mães solteiras, que naquela época a sociedade não aceitava e que ela abraçava essas mulheres, os filhos dessas mulheres e conseguiu mudar a vida de muita gente, Josias? Perfeito, perfeito, Ana. Tu deste uma demonstração de que conhece muito bem a instituição, viu? É uma instituição bem próxima da Assembleia também, da Assembleia Legislativa da Bahia, Sim, verdade. Então, ela fundada em 12 de outubro, Dia das Crianças, e com o objetivo, Luana, em primeiro lugar, como tu disseste realmente aí, Dona Dalva Matos, professora Dalva Matos, doutora Dalva Matos, é uma baiana abnegada aí pela pobreza, E ela, trabalhando enquanto advogada naquela época no juizado de menores, ela fez parte de conselho do menor, do Código do Menor na época. Então, ela, saindo do juizado, indo para casa, ela morava no convento do Desterro, Naquela época era costume as religiosos, os conventos, alugar nos seus conventos quartos para moças que vinham do interior, cidade do interior. E era o caso da professora Dalva. Professora Dalva. Então, ela alugou um espaço, um pensionato dentro do convento do Desterro e lá, ela trabalha no juizado, era professora também, lecionou no Colégio Central da Bahia, inclusive foi professor de Antônio Carlos Magalhães. Hoje nós temos um dos remanescentes, o professor Edivaldo Brito, foi aluno dela também no Colégio Central. E ela, então, nesse percurso que fazia entre trabalho e casa, começava passando nas ruas e vendo jovens. Ela fundou a OAF, Luana, em primeiro lugar, para assistir meninas de 12, 14 anos, como você mesmo disse, que tinham engravidado. Imagina, na década de 50, uma menina, adolescente, engravidar, sem um planejamento, sem um casamento, elas eram realmente colocadas para fora de casa. Então, algumas delas estavam morando e vivendo em situação realmente já alcançado até doenças e tudo. Então, ela começou a levar aquelas meninas para o pensionato, para ouvi-las, sua história de vida, e ver de que forma ela podia ajudá-las, Então, começou a fazer esse trabalho e depois vem as freiras, quando chega a um determinado número, as religiosas já, com as outras moradoras, jovens que estudavam certamente para a vida religiosa, começaram a fissurar. Por que professora Dalva, trazendo essas meninas aqui e tal, uma pessoa tão culta, tão... E ela começou a explicar para elas do que se tratava. Mas claro que assim, eram pessoas que talvez não tivessem a vocação que Dona Dalva tinha. E ela começou a assistir, então aquelas meninas em situação, ela como era uma pessoa muito bem relacionada, ela fazia encaminhamentos para médicos, essas coisas e tal. Conseguia já ir ajudando, mesmo antes da instituição. Mesmo antes. Aí chega um determinado período que as religiosas resolvem fechar o pensionato, a forma de pensionato, e ficar apenas como casa de formação. E aí chama as jovens que lá residiam, nestas condições, que procurassem um outro espaço. Ela preocupada, porque ela tinha iniciado um trabalho e eu vou dar continuidade aonde, Então, ela busca um outro espaço e é naquela região ali do Convento de Desterro, Igreja de Santana, na Rua do Paraíso. Então, lá o primeiro pensionato que ela vê lá, aluga-se, ela chega e aluga um espaço lá,
Então ela começa a assistir, dá continuidade àquele trabalho. E essas meninas, depois grávidas, vinham com seus filhos e ela tinha que, além de cuidar daquela jovem que ela conheceu grávida, depois daquela jovem que tornou-se mãe e dos bebês, né? Aquele espaço ficou também pequeno. Ela recorre à época ao arcebispo e pedir para ele que ele pudesse ajudá-la, né? Então descobre-se um espaço que, por sinal, existe até hoje, há 61 anos de idade, na Rua do Queimadinho, no bairro da Lapinha, ou Liberdade. Uns chamam Lapinha, outros Liberdade, né? E lá tinha um espaço que pertencia, à época, à Vila Vicentina, né? Da igreja da Lapinha e tudo. Então, o arcebispo fala com o padre, diretor da Vila Vicentina, naquela época, pedindo para ele se ele não poderia ceder aquele espaço para a professora Dalva Matos dar continuidade com o seu trabalho, né, visto que tinha um número considerável já de pessoas que precisavam e ela não tinha espaço para acolher, assistir aquelas pessoas. Então, faz-se um contrato de cessão de uso durante 5 anos e ela, inclusive, conta neste livro que eu trouxe aqui, História de uma Experiência, né? E aqui tem vários depoimentos de pessoas que foram acolhidas por ela e essa história toda que eu estou falando de uma forma muito mais precisa. E é aí, nesta casa, na Liberdade, onde funciona até hoje a instituição. Isso. Aí ela chega, ao longo destes 5 anos, ela chega a acolher em torno de 350 pessoas. Não mais só as jovens, mas as mães com filhos, outras crianças que eram encontradas abandonadas. Você entendeu? Nós temos casos na UAF de meninos lá que foram encontrados em carro de lixo, por gari. Né? Nós temos, inclusive, história... Até porque naquela época a gente não tinha, por exemplo, os conselhos tutelares, não tinha algumas estruturas que hoje em dia, dentro da sociedade, cumprem esse papel, né? Dos juizados, enfim. Então, ela acolhia esse tipo de pessoas. Então, aí foi expandindo e tal. Quando o padre se viu, né, Dona Dalva lá com essa quantidade de pessoas, ele bate um pouco de desespero porque ele achava que ia perder o imóvel, né? Então, desesperado, recorre ao arcebispo novamente para que ele pudesse ver com a professora Dalva a possibilidade dela buscar um outro espaço, né, e devolver-se aquele ali para a igreja. Então, ela, no desespero, o arcebispo chama e fala, mas, senhor arcebispo, eu vou fazer o quê e tudo? Aí conta as histórias, especialmente são histórias assim, olha, ela tem duas histórias que ela conta aqui no livro, que, assim, não tem quem não se emocione. É uma menina de uma família abastada, inclusive, de Aracaju. Essa menina engravidou, então os pais colocaram ela no carro, chegaram em Salvador, né, no centro da cidade, abriram as portas do carro e mandaram ela descer, né? E aí essa menina ficou e ela conheceu essa menina já numa situação bastante... total vulnerabilidade, total vulnerabilidade, total. E aí essa menina se recuperou, depois tornou-se professora, educou e tal, tornou-se professora, e um outro menino que ela diz que este foi levado pelos agentes de menores para o juiz, porque pegaram ele em situação de maus trato, o pai maltratando, batendo e tal. Então, eles pegaram essa criança e levaram. E chegando lá, aos pés do juiz, o juiz pergunta o que aconteceu e tudo, a criança chorando, sem poder falar e tudo, os agentes começaram a dizer que eles, enfim, tinham encontrado ali um flagrante. E aí ele pede para a criança tirar a camisa, né, dele para ver como era que estava o estado físico dele. E aí a criança, os agentes começaram a tirar a camisa e a criança começou a aumentar o volume choro, né? E todo mundo sem entender o porquê. Aí o juiz, quando começou a perceber as marcas, né, pelo corpo, disse que decretou prisão, que eles recolhessem o pai. E aí a criança aumentou cada vez mais o choro e pediu ao doutor que ele não prendesse o pai. Olha que caso, hein? E aí essa criança vai para a instituição, é acolhida pela instituição, e aí dentro da instituição tem todo um trabalho desenvolvido, né? Todo o trabalho, Luana. E assim, ela sempre tinha este carinho, teve um carinho muito especial. Eu comparo assim, Dona Dalva, Luana, eu digo é uma outra santa baiana.
para mim, Josias, pessoalmente, eu me considero um discípulo de Santa Dalva, tá? Porque assim, tem uma história de vida perfeita, olha, igual ao hoje Santa Dulce dos Pobres. Inclusive, devo registrar aqui que a professora Dalva Matos fundou a Organização de Auxílio Fraterno um ano antes de Irmã Dulce fundar a Alzide. As duas foram contemporâneas, tá? Só que Irmã Dulce sempre foi voltada mais para os doentes, e Dona Dalva Matos para as pessoas que estavam vivendo em situação de abandono, né? Em vulnerabilidade. É a única diferença. Mas as duas, inclusive, ela conta também no livro que às vezes eram confundidas na Feira de São Joaquim, que naquela época, ao final do dia, elas iam buscar restos de frutas, de verduras, de alimentos, né, que os feirantes, né, descartavam para levar para os abrigados. Irmã Dulce e Dona Dalva. Histórias realmente muito parecidas. Muito. E as duas lá eram diferenciadas por conta, às vezes, do carro, né? Aliás, não, eram confundidas por conta do carro, porque elas tinham, inclusive, carros iguais, e aí chegava a Irmã Dulce, pensava que era Dona Dalva, chegava a Dona Dalva e pensava que era Irmã Dulce. Mas uma história de vida muito parecida. A gente conheceu, né, a história, um pouco da história, tanto de Dona Dalva quanto da instituição. A gente está falando aqui da Organização de Auxílio Fraterno, com certeza você também já deve ter ouvido falar. E no próximo bloco a gente vai falar sobre o trabalho desenvolvido nesses 61 anos. A gente falou da fundação, você conheceu aí em detalhes essa instituição baiana. E daqui a pouquinho a gente vai voltar conversando com Josias Souza, que é diretor-presidente da OAF, para falar do trabalho desenvolvido lá. Não saia daí. O Alba Entrevista volta já. De volta com o nosso Alba Entrevista. Para você que ligou a sua televisão agora, hoje estamos recebendo o Josias Souza. Ele é diretor-presidente da Organização do Auxílio Fraterno, instituição que existe há 61 anos aqui em Salvador e que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Então, Josias, a gente contou toda a história da OAF, né, com alguns casos bem peculiares e especiais. E agora eu queria falar desse trabalho que hoje é desenvolvido. Ao longo desses 61 anos, claro, essa instituição passou por algumas questões. Geralmente, as instituições assim passam por altos e baixos, gestões melhores, gestões um pouco mais equivocadas. Queria que você falasse um pouquinho dessa estrada rapidamente para a gente falar do hoje, né? Do que está acontecendo lá hoje. Pois não, Dona. Eu estou presidente da OAF desde setembro de 2011, né? E assumi exatamente no momento em que a OAF estava passando por um desses momentos difíceis, né? Ao longo desses 61 anos, como tu bem disseste, teve altos e baixos, né? Então, acho que de 2007 a 2009 foram realmente anos, que eu digo assim, muito difíceis por questão de gestão, né? Como você bem frisou. E aí, quando eu assumi, inclusive os órgãos ministerial, o órgão ministerial estava com várias representações, né, solicitando, inclusive, aos órgãos de fiscalização, aos conselhos, que fechassem a instituição, né? Então, eu assumo, sou eleito diretor-presidente e começo a dialogar com estes setores, com estes órgãos, me apresentando, então, como o gestor e com a formação também em direito, graças a Deus que me deu essa oportunidade. Inclusive, eu digo assim, eu costumo dizer sempre, Luana, que nada na vida da gente acontece por um acaso, tá? Eu nunca, com toda franqueza, eu imaginei ser presidente da UAF, né? Eu moro em Salvador há 28 anos, eu sou do Maranhão, tá? Vim na época para a UAF como seminarista e a UAF era um dos campos que recebiam candidatos à Companhia de Jesus do Norte e Nordeste e eu vim naquela época para ingressar na congregação. E depois desisti, me casei, fui viver minha vida, né, pessoal, profissional, fora da UAF. E aí, quando retorno para assumir e sou eleito presidente, é que começam, Luana,
a perceber e me deparar com aquelas situações, com aqueles problemas, processos, dívidas, enfim, né? Isso na época foi inclusive amplamente divulgado, né, por todos os meios de comunicação, televisão, jornal escrito, enfim. E eu como uma formiguinha diante daquilo e ainda recebendo conselhos, olha, é melhor você não ir. Inclusive, recebi na época a sugestão de mudar o nome da instituição, se não quisesse fechar. Eu disse, não, peraí, vamos separar as coisas. Uma coisa é gestão, outra é a instituição. A instituição é uma pessoa jurídica, né, que está aqui, que foi fundada, que foi criada, que existe já há quantos anos. Quantas pessoas já não foram beneficiadas por esta pessoa jurídica, né, considerando a instituição? Então, por conta de uma gestão, nós vamos fechar a instituição? Não. Eu digo, aqui está um gestor, tá? Me coloco à disposição das autoridades, de quem quer que seja, para que o que vocês me pedirem, eu vou buscar de informações para dar para vocês e vocês apurarem, tá? No sentido de, apurando, uma vez apurado, responsabilizar as pessoas que cometeram os delitos, os crimes, aquilo que vocês queiram atribuir, mas não a instituição. Sim. A instituição precisa de oportunidade para oportunizar aqueles para o qual ela foi criada. Só para a gente contextualizar a importância dessa instituição, aqui mesmo na TV Alba nós temos funcionários que passaram pela UAF, porque em determinado momento a UAF tinha uma série de cursos, oferecia muitos cursos profissionalizantes, tirava adolescentes de condições de risco iminente e oferecia àquelas pessoas uma oportunidade, né? Sim. A gente teve há pouco aqui com um colega que entrou no estúdio e que disse aqui para o Josias, vocês salvaram muita gente. Então, como abrir mão de uma instituição dessa? Não é pode, isso? né? E hoje, como é que vocês estão lá? Quantas crianças atendidas? Quais são os trabalhos que estão sendo realizados? Hoje, nós estamos com 87 crianças, tá? Saímos de 12 internos quando eu assumi em 2011. É um prédio, eram 16 apartamentos, 4 apartamentos por andar, né? Só tinha um apartamento funcionando. Eu tive que isolar os demais andares porque os pombos tinham literalmente tomado conta. Meu Deus. Tomado conta. Então, nós começamos com aos poucos, né, batendo na porta de um e de outro, pedindo ajuda e tal, porque por conta dos processos a gente não tinha como firmar parcerias com os entes públicos. E aí conseguimos, Luana, reformamos o prédio todo. Hoje já abrimos 7 apartamentos. Nós temos hoje 4 apartamentos de crianças de 7 a 17 anos, que é a nossa menina mais velha, e 3 berçários de 0 a 6 anos, no total de 87 crianças. E quem é que encaminha essas crianças para a UAF? Pronto, quem encaminha as crianças é o juizado da primeira vara da infância e juventude, conselhos tutelares, né, de Salvador, delegacias, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Central de Regulação do município. Hoje existe uma central de regulação, então hoje mesmo a criança sendo encaminhada por qualquer um destes órgãos, né, eles precisam ser regulados também pelo município, né, que tem um controle hoje de todas as crianças que são institucionalizadas. Então essas crianças moram na UAF? Moram na UAF. Ali é a família delas, né? A partir do momento que são institucionalizados através da guia de acolhimento, nós temos, né, todos estes órgãos têm este formulário. Se chega uma criança num sábado à noite ou num feriado, né, uma sexta-feira é feriado, então o órgão, a primeira vara funciona segunda. Então a gente recebe aquela criança, porque não pode de forma nenhuma rejeitar, negar o acolhimento. E aí, no primeiro dia útil, nós comunicamos ao juiz para que ele emita a guia de acolhimento, né? E aí formaliza. A partir daí, ali é o lar. É o lar e nós buscamos, na verdade, fazer com que essas crianças não se sintam como crianças abrigadas, institucionalizadas, mas buscamos imprimir lá realmente uma vida em família. No auge da UAF, você chegou a me dizer nos bastidores que cerca de 3.000 pessoas, entre crianças e adolescentes e mães acolhidas, transitavam ali por dia. Sim. Hoje não existem mais as oficinas, os cursos, ainda não se retomou esse tipo de trabalho? Isso, não retomamos, né? Porque assim, eu, diante das dificuldades realmente de poucos recursos, né, como até hoje, para manter inclusive a nossa obra, a gente fica ainda batendo na porta de um, de outro, fazendo uma ação,
né? Nós fazemos todo ano lá no Pé de São João, fazemos um forró, fazemos seresta, isso, e a gente vai, né? Mas a questão dos cursos, Luana, não tenho, nem diria que assim, por conta própria, como instituição, da gente retomar. Os espaços estão lá, tá? E estou buscando, que são espaços, assim, maravilhosos. Nós temos espaços lá que, eu diria, Luana, que cabe um hospital para servir o município de Salvador, ou até para atender o estado da Bahia, ou uma universidade de grande porte, assim... Em área? Em área. Vocês ainda têm essa área? Muitas. Inclusive, algumas delas é que têm nos dado hoje a condição de receita para manter, na verdade, a obra. Ao né? aluguel dessas áreas. E estou buscando aqueles espaços onde funcionavam os cursos profissionalizantes, as oficinas, a indústria, estou buscando parceiros para que a gente possa, na verdade, alugar. Porque uma vez alugando, tá? Gera recurso. Gera recurso. E é, inclusive, desta forma que eu tenho alcançado hoje, tenho ampliado a instituição. Saí de um apartamento, estamos com 7 e temos mais 6 apartamentos lá para abrir, prontos, já todos reformados, inclusive alguns já, devo dizer, que já até mobiliados, porque tivemos uma campanha muito boa também, e aí a gente conseguiu doações, né? Temos hoje um berçário que está totalmente mobiliado. Mas assim, não abro por quê, Luana? Porque para mim, a partir de um determinado número de crianças que eu acolho, eu preciso contratar toda uma equipe de profissional. Claro. Então, para mim contratar esses profissionais hoje por conta própria, precisaria ter, no mínimo, uma contrapartida. Então, assim, diante das dificuldades que eu não consegui ainda, infelizmente... E até segurança e estabilidade para fazer isso, né? Sim. Então, hoje, se eu conseguir alugar os espaços que estão lá, eu certamente chego à capacidade 100% de acolhimento da instituição, que é de 140 crianças. 140. Estamos com 87, então. E manter 87 crianças e adolescentes, a gente sabe que o custo disso é bastante elevado. Luana, só de fraldas, você tem ideia, de fraldas, a UAF consome por mês entre 6.800 e 7.000 fraldas por mês, sem contar leite. Algumas crianças, inclusive, que tomam leites especiais, né? Que é, enfim, leites caros, né? Então, nós não teríamos, mas devo, inclusive, registrar neste programa a solidariedade do povo baiano, né? Eu acho que tem esse espírito da fundadora daquela casa, a professora Dalva Matos, uma baiana da cidade de Cícero Dantas, tá? E devo dizer, mais uma vez, que o baiano, ele é um povo solidário. Pois é, recentemente o IBGE divulgou, né, alguns dados que mostram que o brasileiro está sendo mais solidário. Ele está incluindo a doação que ele fazia em datas específicas, no Natal, no final do ano, ou em alguma ação específica, que ele está incluindo essa doação na sua rotina, no seu custo mensal, de repente ajudar uma instituição. E isso é muito importante para qualquer país do mundo, quiçá para um país como o nosso, com tantas dificuldades. A gente vai continuar aqui, mas a gente vai voltar no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho. A nossa conversa é com Josias Souza, diretor-presidente da Organização do Auxílio Fraterno. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Entrevista, hoje conversando sobre a OAF, a Organização do Auxílio Fraterno. E nesse bloco nós temos as perguntas dos nossos telespectadores, perguntas enviadas pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br ou pelas redes sociais da TV Alba. E eu vou começar logo dando voz a essas pessoas que mandaram as perguntas para a gente. A Fabiana Almeida, da Ribeira, quer saber quais são os serviços ofertados pela OAF. Então, Lu, o serviço ofertado na OAF hoje é o serviço de acolhimento, né? Nós fazemos serviço de acolhimento, que é o lar. Então, neste acolhimento, lá nós temos a equipe técnica de assistentes sociais, psicólogos, pedagogo, enfermeiro, técnico de enfermagem e as educadoras que lidam diretamente com as crianças. Né? Mas o atendimento da OAF hoje, ele se restringe em acolhe.
Então, as crianças moram na UAF e, a partir dali, elas têm sua rotina fora da instituição. Estudam, a primeira infância, por exemplo, estudam em uma escola que é dentro da UAF, né, uma escola municipal, e a partir já do curso que hoje mudou tudo, é fundamental, elas vão para escolas ali no entorno mesmo da instituição, né, nos bairros no entorno. E essas crianças, elas são encaminhadas para a adoção? Adoção. Sim, a adoção, Luana, ela na verdade a UAF não se, assim como qualquer outra instituição, ela não se envolve em absolutamente nada. Pode ter crianças na UAF que estejam para adoção, sim, mas aí quem na verdade define isso é o juizado, né? Claro que a instituição ela ajuda, porque a nossa equipe técnica, quem vai alimentar através de relatórios essas informações para o juiz, para o Ministério Público, e eles, então, ouvindo estes relatórios, através de visitas técnicas, essas coisas, é que irão chegar ao denominador ao final, se aquela criança que está institucionalizada vai ser destituída do pátrio poder para a adoção, ou família substituta, ou se ela vai ser reintegrada à família biológica. Mas assim, na média, isso acontece muito? Não. As crianças geralmente passam a vida inteira, chegam lá pequenas e vão até os 18 anos na instituição? Não. Os recém-nascidos, sobretudo, eles têm uma rotina, né? Eles entram e saem, às vezes, com muito mais frequência. Os maiores, a partir de 8, de 10 anos, às vezes demoram mais. Mas eles saem porque eles voltam para a família, é isso? Sim. Na maioria, às volta para a vezes família. É preciso que a justiça tire a guarda provisoriamente por alguma questão, alguma situação de vulnerabilidade. Exato. E depois, quando se estabiliza ou quando um outro familiar pede a guarda, isso é concedido e a criança volta para a família. Para a família, exato. Até porque as crianças que são acolhidas na UAF, elas chegam lá em situação de abandono, né? Quando é abandono, sobretudo recém-nascido, às vezes é mais fácil essa criança ir para adoção, né? Juizado. Mas quando é maus tratos e abuso, isto vai se colocar todo um trabalho aí com a equipe técnica por trás para saber, né, se aquela família foi a mãe, foi a genitora, foi o genitor, foi algum parente, tudo, e se aquela pessoa que estava violando aquele direito daquela criança não tiver condição, e se surgir no decorrer do processo algum parente, algum familiar que queira a guarda, termina indo para aquela família também, para aquele parente. E se os que chegam a completar 18 anos na instituição e que não podem permanecer, eles são encaminhados de alguma forma para o mercado de trabalho? Tem um encaminhamento deles? Luana, hoje nós temos um caso, né? Mas nossa mais velha tem 17 anos, completa 18 anos agora em 2020, e nós, através de parceria com a Defensoria Pública, Ministério Público também, ela hoje está no mercado de trabalho, né? Participando do Menor Aprendiz, né? E aí nós estamos trabalhando para, ao completar 18 anos, ela tem autonomia, né, de seguir sua vida. Porque, quem sabe ser absorvida lá no corpo da própria UAF, Luana, né? E assim, devo registrar, inclusive, porque assim, é um caso, inclusive, que eu considero um milagre dessa menina. Quando eu cheguei lá em 2011, ela tinha 8 anos de idade e ela tem um problema de saúde, Luana, que ela foi, na época, pela junta médica, né, foi desenganada e dado prazo de validade para essa menina. Isso em 2011. Quando você entrou? Quando eu assumi. Ela está lá até hoje e, por incrível que pareça, Luana, agora apareceu uma pessoa que está fazendo visita para adotá-la. Que coisa maravilhosa. Não, é emocionante. Isso o futuro a gente não pode prever. Tudo é possível. Tudo é possível. Agora eu vou para a pergunta do Alberto Cizan, da Pituba. A UAF tem algum tipo de parceria com o Conselho Tutelar? Não, a UAF não tem parceria com nenhum conselho e tem com todos os conselhos, né? Os conselhos, na verdade, eles são formados por conselho, que, por sinal, amanhã vai ser a posse por esses dias agora é a posse dos novos conselheiros tutelares, e eles, na verdade, estão ali para preservar o direito daquelas crianças e adolescentes que foram violados. Então, é dever do conselheiro, ao encontrar uma criança ou um adolescente que esteja em situação de vulnerabilidade, recolher aquela criança e solicitar vaga a uma instituição. A UAF é uma das instituições que pode receber, tá, através do conselho, mas não tem nenhuma relação com o conselho, né?
É uma instituição independente. Às vezes é difícil para a pessoa que está em casa Sim, entender essas relações, né? E por isso é tão importante sim, esclarecer. sim. O Gustavo Silveira do Imbuí quer saber como ele pode fazer doações. Pois não. Nós recebemos na UAF, inclusive, Gustavo, qualquer tipo de doação, tá? Qualquer doação é bem-vinda. Aquilo que não serve para as crianças, como nós temos crianças de 0 a 17 a 18 anos, então roupas, calçados, né, alimentos, enfim, tudo. E aquilo que não serve para o uso imediato da instituição, nós temos um bazar que funciona na UAF, um bazar permanente. Ele funciona dia de terças e quintas-feiras, né, o dia todo. Então, aqueles materiais, roupas de adulto, calçados, enfim, a gente coloca no bazar. Você gera renda. Gera renda e é revestido para a instituição. Maravilha. Mas recebemos doação de tudo, tá bom? A Aline Góes de Itabuna, ela quer saber se existe algum serviço para grávidas, né? Uma vez que lá, no início da história da instituição, as mulheres grávidas, mães solteiras eram recebidas. Eram recebidas. Não temos, Aline. Interessante a sua pergunta, porque ele nos remete realmente à origem, né? Quando a professora Dalva Matos fundou a UAF, ela fundou, sobretudo, para acolher essas meninas, jovens, mulheres grávidas, né? Mas hoje, dado as condições da gente, nós não acolhemos hoje a mãe, somente os filhos, né? Somente. Pensei, inclusive, né, isso para que a gente pudesse novamente resgatar, né? Mas devido às condições financeiras e... Uma coisa de cada vez, né, Jesus? Quem sabe, né? Quem sabe. Espaços nós temos. Igor Ribeiro, do bairro da Graça. Sou psicólogo, posso me voluntariar para trabalhar na instituição? Veja só, psicólogos, né, que aí é um profissional que compõe a equipe técnica, a gente não admite como voluntário, por quê? Porque o psicólogo, o assistente social, eles vão trabalhar diretamente com o problema da criança. Então, estes são profissionais que devem ser contratados pela instituição, porque este ouvir, isso deve se transformar depois em relatório. Então, tivemos problemas, às vezes, já com pessoas que terminaram voluntário, e aí, assim, por conta disso, a gente hoje... O compromisso talvez não seja a responsabilidade e o compromisso não sejam de uma forma que vocês precisam, mas né? aceitamos, sim, o voluntariado na UAF hoje, nós aceitamos na área de educação, né? Professores, pedagogos, na área de saúde também, profissionais de educação física para fazer atividades físicas, essas coisas todas, a gente aceita. Mas assim, assistente social e psicólogo nós não aceitamos e nem voluntários para trabalhar como educadores nos apartamentos com as crianças. Não, porque aí requer realmente um vínculo do profissional com a instituição, porque em caso de alguma desvio, alguma coisa, a instituição poderá cobrar deste profissional qualquer desvio de conduta na vida, na situação que trata aquela criança ali, que é uma situação muito peculiar, muito... Dentro de cada casa, de cada apartamento, você tem uma figura materna? Sim. Em cada apartamento nós temos 2 educadoras e nos berçários são 3 educadoras. E vocês fazem um regime de plantão? De plantão. Eles trabalham 12 e folgam 24 horas em regime de plantão. Mas aí elas atuam como mãe mesmo. Elas que dão banho, elas que levam para a escola, que vão buscar na escola, essas coisas todas. Assumem ali. Cada apartamento, mais ou menos, quantas? Cada apartamento, 10 crianças. Nos berçários, 12, 13 crianças. Tá certo. E a pergunta da Jamile Câmara, do Palmiúdo. A UAF acolhe crianças de todas as idades ou apenas de alguma faixa etária? A gente também falou sobre isso, mas vale reforçar. Olá, Jamile. Palmiúdo, morei no bairro Palmiúdo, inclusive. Jamile, nós recebemos lá crianças de todas as faixas etárias, né? E sexo também. Na UAF não faz acepção, né? Então, tendo vaga, né? O conselheiro, ou a polícia, o juizado, central de regulação, nos solicitando e temos disponibilidade, a gente acolhe, seja ela de que idade for, até 18 anos, né? Até 18. Qual é o papel? A gente saiu agora, terminei as perguntas dos telespectadores, e eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente finalizar, do papel de instituições como a UAF no nosso Brasil. Então, Luana, o papel de instituições como a UAF é suprir a família, né? É uma família. A UAF, eu hoje, como gestor, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou psicólogo, eu sou pedagogo, eu sou educador, né? Isto que a gente vê no olhar daquelas crianças ali que falta, e foram exatamente esses os motivos, as razões que fizeram com que elas chegassem até ali, né? Então, a UAF exerce essa lacuna
tá, que faltou na vida destas crianças lá institucionalizadas, a família e o lar. Mas lá na UAF elas têm o lar e têm a família. E para a gente terminar, como é que faz para a gente ajudar a UAF? Então, nós temos os contatos, a UAF hoje está como todo, tem as redes sociais, temos o Instagram, @OAF Salvador, temos o Facebook, Organização de Auxílio Fraterno, o site www.oaf.org.br e os telefones também, 3242-3699 e o 3014-4620. Quero, inclusive, convidar, tá, as pessoas que antes, inclusive, Luana, eu faço questão, antes de você inclusive, fazer doação, vai conhecer o nosso trabalho. Vai lá conhecer. De repente, desiste até de fazer uma doação material, mas às vezes a criança está ali precisando de um abraço, precisando de um carinho, de uma... Enfim, vão lá nos conhecer. Muito obrigada, Josias, por vir até a TV Alba, nos prestar esses importantes esclarecimentos e falar da UAF. Às vezes essa siglinha pega a gente, mas e que vida longa essa instituição tão importante. Amém, amém. Eu que agradeço a oportunidade, tenho certeza absoluta que a partir desta entrevista surgirão muitos e muitos, como dizia Dona Dalva Matos, e até hoje está lá expressa em uma dos nossos muros, enviai, Senhor, bons operários para a nossa obra. E tenho certeza que a partir desta entrevista virão muitos e muitos colaboradores e desta forma nos ajudarão a ampliar cada vez mais esse trabalho de assistência tão fantástico e tão necessário. Com certeza. Para Salvador e para o estado da Bahia. Que assim seja. Obrigada, Josias. Amém. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode assistir novamente essa entrevista e também compartilhá-la. Veja sempre a TV Alba pelas redes sociais. A gente fica por aqui. Até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.